Salve, Clube do Dividendo Inteligente! Hoje a gente vai falar sobre os aportes que a gente fez nessa semana aplicando o jeito Barsi de investir. A gente sabe que a bolsa teve quedas expressivas durante essa semana e, obviamente, o jacaré fechou a boca. A gente aproveitou para abocanhar mais algumas ações e vocês vão ver o racional por trás da estratégia e do aporte agora nesse vídeo. Se você já gosta desse vídeo de hoje, então deixa seu like, ativa a notificação e também segue a gente lá no Instagram Dividendo Inteligente. Então, começando aqui pelo Real Valor, onde a gente faz o controle aqui da nossa carteira pública no canal, vocês já conseguem notar então que a gente comprou aqui 100 ações de Santander SAMB3 no dia 7 de julho. Então a gente comprou 100 ações dia 7 de julho, 3 ações de SAMB3 a um preço médio de R$ 13,55. Então dessa forma a gente vem aqui para a nossa carteira e a gente nota que se a gente pegar e abrir aqui as ações de Santander, a gente está agora com 300 ações, a gente já tinha 200, comprou mais 100 e o nosso preço médio aqui é de 14,12. Então notem que a gente atualmente está perdendo 3,42% desde que a gente comprou com o nosso preço médio, só que não tem problema, o nosso foco é no longo prazo, a gente aproveitou e agarrou essa oportunidade de comprar essas ações ainda mais barato, o preço médio caiu um pouco e se continuar caindo, muito provavelmente nós vamos aportar também. Então, vamos dar uma olhada agora no painel do AGF+, porque ele já dá aqui pra gente dividend yield, preço teto, mapa do dividendo inteligente. Então, vamos dar uma olhada em alguns indicadores aqui do Banco Santander. Então, vocês notam, para começar, que a gente tem a SAMB4 com 9,06 de yield e a gente tem também SAMB3 com 9,05. Para começar falando, essas duas ações estão com yield bastante superior do que a SAMB11, que está com 8,64, então vale mais a pena você pegar ou o SAMB4 ou o SAMB3, porque vocês notam que o dividend yield ele está praticamente igual, muito semelhante. A gente particularmente comprou a SAMB3 porque a gente já tinha aqui 200 ações de SAMB3, então como está praticamente igual o dividend yield, a gente acabou optando aqui por SAMB3, mas teoricamente SAMB4 está até com 0,01% de dividend yield projetivo em 2022 a mais. Então nós agarramos aqui a SAMB3 devido a esse fator, mas praticamente dá no mesmo, e vocês notam então que o dividend yield é de 9,05. Então, o Santander, depois de bastante tempo, volta a ter um dividend yield projetivo em 2022 de mais de 9%. Lembrando que isso é uma projeção do AGF+, não existem garantias nesse mercado, só que a gente sabe então que o Santander apresentou um primeiro trimestre sólido e no final do mês ele vai apresentar de novo os resultados. A gente sabe que a bolsa como um todo está sofrendo bastante, isso acaba gerando as oportunidades. Então, o primeiro motivo pelo qual a gente comprou as ações de Santander é pelo alto dividend yield, um dividend yield superior a 9%, que já no preço teto de 20,59, lembrando que o preço teto é o limite, ele é o máximo que você pode comprar uma ação, para ter pelo menos 6% de dividendo, que é o mínimo que a gente busca pelo jeito Barsi de investir. Então o preço teto 20,59 gera uma margem de segurança de quase 51%, 50,98%. Então o primeiro motivo é esse, alto dividend yield. O segundo motivo a gente vai ver agora aqui no mapa do dividendo inteligente. A gente vê que o Santander costuma anunciar dividendo em fevereiro, abril, julho, outubro e dezembro. Então ele tem uma frequência muito alta de anúncio de dividendo e a gente gosta muito de frequência alta, porque a alta frequência que te permite estar sempre aportando em oportunidades, está sempre reaportando em boas ações que estão a bons preços, pagam bons dividendos, dessa forma aumentando sua bola de neve, fazendo sua bola de neve girar. Então também mais um motivo pelo qual a gente comprou o Banco Santander, essa alta frequência. E o terceiro motivo é em relação à estratégia do mapa do dividendo inteligente, que diz justamente para a gente comprar boas ações que estão a bons preços, pagam bons dividendos. Ok, isso a gente já sabe, mas quando a gente se depara de repente com duas boas ações, por exemplo, a nossa dúvida era: compro Santander ou compro o Banco do Brasil? Aí entrou a estratégia do mapa do dividendo inteligente, porque o Banco Santander, ele muito provavelmente vai anunciar dividendos agora no final do mês ou no iniciozinho do mês que vem. A gente nota aqui que a bolinha de julho está verde, então isso significa que ele historicamente anuncia dividendos em julho. Então a gente optou por aportar no Banco Santander dessa vez. Quem acompanha a gente aqui no canal sabe que nas últimas semanas praticamente a gente só comprou o Banco do Brasil, mas dessa vez então a gente comprou um pouco de Banco Santander
Santander, justamente para conseguir agarrar logo esse dividendo que deve vir no final do mês, e aí vai pingar dividendo para a gente vai conseguir reaportar em oportunidade, de repente até com esse dividendo compramos aqui algumas ações do Banco do Brasil. Então a gente tem o Banco Santander com 9,05, e outro detalhe também é que se a gente pegar aqui a nossa carteira, vocês sabem que a gente está muito concentrado aqui em Banco do Brasil, a gente tem 1.500 ações do Banco do Brasil, e do Banco Santander a gente só tinha 200. Então também por isso, para equilibrar um pouco mais, elas estão, o Banco do Brasil ele está até com dividend yield superior, só que para equilibrar um pouco mais a gente optou por Santander e por esses outros motivos que a gente apresentou no vídeo, principalmente aqui o mapa do dividendo inteligente, que deve vir dividendo então no final do mês. Vamos dar uma olhada aqui em alguns indicadores fundamentalistas agora. A gente nota que o PL do Banco Santander, se a gente pegar aqui as barras, a gente vê que é o menor praticamente aqui de toda essa janela desde 2011. A gente está com 6,95 e vocês notam que somente ano passado teve um pouco abaixo disso, mas desde 2011 nunca teve tão baixo o preço sobre lucro do Banco Santander. Então isso pode representar um ótimo desconto nas ações do Banco Santander, e vocês notam que se a gente pegar o preço sobre o valor patrimonial, a gente está numa situação muito semelhante. Vocês notam que um valor mais baixo do que a gente está agora, de 0,97, somente aqui em 2012, 2013. Então realmente o Banco Santander também apresentando um desconto histórico pelo preço sobre o valor patrimonial e também pelo PL. E principalmente o preço sobre o valor patrimonial, vocês notam que desde 2014 tem trabalhado acima de 1 esse PVP. No ano passado começou a baixar e agora estamos em 0,97. Então um banco da qualidade do Banco Santander, um banco privado, um banco bem gerido, você conseguir pegar essa ação com preço abaixo do valor patrimonial, para a gente fez muito sentido. Porque como o próprio Barsi diz, quando você pega um PVP abaixo de 1, praticamente não existem riscos, porque só da ação liquidar suas ações, você então já recebe seu dinheiro de volta e ainda sai no lucro. Isso que significa você estar aportando então uma empresa que tem um preço abaixo do valor patrimonial. Então, em relação ao PL e ao PVP, muito interessante o Banco Santander podendo mostrar descontos históricos. A gente vê aqui também indicadores de crescimento, que o Banco Santander ele cresce uma taxa composta de lucro nos últimos 5 anos de quase 15%. Então também é uma taxa significativa, ainda mais para um bancão como o Santander. Engana-se quem acha que esses bancos ainda não crescem. A gente vê aqui por esse indicador aqui muito claramente que é um lucro de crescimento expressivo, mais uma vez 15%, a uma taxa composta nos últimos 15 anos. A gente vê aqui o payout da companhia, que é abaixo de 100%, então isso aqui é só para a gente ver se é um dividendo sustentável. Empresas que pagam com payout acima de 100% pode não ser sustentável, porque ela está pagando mais do que ela recebe de lucro, mas o Banco Santander, ok, payout menor do que 100%. E agora a gente vê aqui o lucro líquido do Banco Santander, e você começa a entender por que ele é uma ação perene, sólida, dentro de um setor à prova de bala, como é o setor bancário. Vocês notam que o Banco Santander dá pelo menos 5 bilhões de lucros desde 2012. Então, um banco perene, sólido, que dá lucros bilionários desde 2012 e lucros crescentes, como vocês podem ver aqui, esse lucro crescendo ano após ano, um lucro de crescimento até mesmo bastante aqui homogêneo, certinho, cada ano cresce um pouco aqui praticamente, e uma ação para dormir tranquilo, uma empresa que dá lucros bilionários desde 2012. Se você pegar no passado, deu 15 bilhões de lucro. 2020, que foi o ano aí que todo mundo sofreu, o ano de pandemia, 13 bilhões de lucro. 2019, 16 bilhões de lucro. Então até no ano mais difícil da pandemia, Santander deu 13 bi de lucro. Então realmente é uma ação para você ficar tranquilo. É óbvio que sempre existe risco, não existe renda variável sem risco, o risco ele sempre existe. Porém, ações perenes e sólidas que já dão lucros bilionários há muito tempo tendem a permanecer assim ainda por muito mais tempo. Por isso então a gente fez esse aporte no Banco Santander. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like, ativa a notificação, segue a gente lá no Instagram Dividendo Inteligente, e conta pra gente, aproveitou essa semana para aportar em alguma coisa? E também, caso queira testar grátis essa plataforma da GF+, por 7 dias, link na descrição do vídeo, e salve o Clube do Dividendo Inteligente.